Oi família, tudo bem com vocês? Aqui também tá tudo bem. Então vamos lá para mais uma aula de reforma, né? Porque é o que mais nós estamos precisando, o que mais a gente precisa praticar no dia a dia, né? E às vezes eu tava comentando esses dias com a mãe Carol, eu falei assim, ai, parece que a gente fala sempre as mesmas coisas, né? Porque todas as aulas são ótimas, né? Do Pai Mike, da mãe Carol, então já entra muito coisas da reforma. Mas tem mais coisinhas, então a gente vai falar sobre hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa importante também. É assim, ó. Eu tava pensando esses dias, né? Gostaria que viesse lá, né? Do além, alguma coisa que falasse sobre, assim, alguma dica, uma intuição, tá? E o que mexe muito com a gente, que a gente sempre falou, é o ego, né? O ego, ele é as nossas mazelas, né? Ele é as nossas mazelas, ele é a nossa sombra, é o que está sendo, né? Onde nós precisamos estudar bastante, ver onde essas mazelas, né? Essas sombras nossas estão. Aí eu descobri uma palavrinha assim bem legal que é pra gente conseguir trabalhar. O ego não é nada mais, nada menos que competição. Vocês perceberam que o ego, ele se encaixa nessa palavra competição, ele quer competir com alguma coisa. Competir com o nosso lado bom, né? Ele sempre chega e quando a gente está fazendo uma coisa boa que a gente está, ele aparece do nada, né? Ele aparece para competir com a gente. Aí eu falei, poxa, é mesmo. Mas e a nossa alma, né? A nossa luz? O que significa? Aí eu descobri, é o equilíbrio. Então, o que acontece? Quando nós descobrimos, né, as nossas mazelas, nossa sombra, nosso ego, porque o ego é, como você já sabe, é orgulho, né? É orgulho, enfim, a raiva é aquela coisa que a gente tem dentro da gente, que é tudo do não, que só tenta passar só energias negativas, né? Então, eu falei, entendi. Eu entendi porque assim, né? Aí eu dei deixa eu ler porque eu sou cegueta, né? Que é a competição do ego, são as mazelas, nossas sombras, certo? O equilíbrio é a alma, é o nosso eu superior, né? É onde, quando a gente consegue trabalhar mais, porque o ego a gente já sabe que vai sempre existir. Então, quando a gente conseguir trabalhar mais com a nossa alma, né? Que é o verdadeiro eu de cada um de nós, o que acontece? Acontece que vai existir o equilíbrio. O que é esse equilíbrio? É simplesmente que todos nós temos essa dificuldade do simplesmente. E o simplesmente o simplesmente quer dizer assim, não vamos colocar muita energia numa situação, muita energia numa atitude, sabe? Porque se nós trabalharmos as nossas sombras, nossas mazelas e trabalharmos o nosso equilíbrio, ir para o lado da alma, tudo fica certo, fica no simplesmente. Por exemplo, gente, competição é assim, não estamos sozinhos. Então, toda ação de nossa sombra, que é o ego, se refere aos outros. Vocês separaram, né? Deve ter notado, né? Quando nos machucamos e quando machucamos os outros, né? Porque o ego, ele tem uma mania de dizer assim, só você é machucada, só você agride, só você. E a gente tem uma coisa que o ego quer esconder, que nós também machucamos os outros. Quantas vezes nós machucamos, hein? Vamos assumir isso, que é importante, que nós também temos o nosso ego e nós também machucamos. Então, vamos fazer um trabalho com a gente, para a gente nem ser machucado, nem deixar de ser machucado, porque os outros fazem com a gente o que a gente deixa, e muito menos machucar os outros. Não é verdade? Então, vamos lá. Nunca vamos conseguir eliminar totalmente o ego. A gente não vai. Ele precisa estar ali. Como foi na aula da mãe, ele precisa estar aí até por uma defesa da gente. Mas a gente tem que conhecê-lo, o nosso,
né? Cada um de nós tem que conhecer. Mas com a ajuda do equilíbrio da alma, que é ou simplesmente chegamos lá. Precisa, certo? É assim. Porque quando nós conhecemos, a gente aprende. Quais são as regrinhas para a gente conhecer? Se pôr no lugar do outro. Quando a gente se põe no lugar do outro, porque eu também preciso saber aprender, né? As coisas que vêm pra gente. A gente tem que aprender também. Porque somos individuais, nós temos, mas também temos que aprender que somos todos iguais. Todos temos, em alguns lugares, mais ou menos, uma crença, mais ou menos um modo de ser, certo? Então, tem também aquela fase do sim ou não. Gente, tudo em que se encaixa. Quando que nós devemos falar sim, quando nós devemos falar não. Mas é um problema, o sim ou não é muito relativo. Porque nós precisamos aprender a falar sim e não para os outros e principalmente sim e não para a gente. Tem muitas vezes a gente peca nisso, né? O sim ou não. Que nem eu escrevi um negocinho aqui, ó. Precisamos aprender que o sim e o não, ele é muito relativo, sabe? Por que ele é relativo? Porque assim, quando nós nos conhecemos, nós já estamos sabendo que a nossa evolução, a nossa prosperidade, a nossa vida, o nosso bem-estar, a nossa paz, depende muito, sim, né, do nosso autoconhecimento. E é claro que nós temos uma consciência, que é a alma, né, que muitas vezes quando a gente agride alguém, agride os outros, ou fala alguma coisa, com o intuito realmente de magoar, a gente pode até, o ego ficar feliz, né? O ego fica feliz e tal. Mas a nossa alma cobra, por isso que muitas vezes a gente tem um sentimento de culpa sobre aquilo, né? Não é o ego que foi em si, mas foi porque a gente sabe que nós tomamos uma atitude errada. Então, como que eu posso, né? Eu convivo com outras pessoas, né? Como já foi dito, família, amigos e tal, né? Então, como que faz? Quando a gente começa a aprender no eu da gente, é assim. Eu tenho uma pessoa, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Uma pessoa que eu gosto muito. Eu gosto muito, tenho respeito, sei dos prós e dos contras da pessoa, sei das mazelas das pessoas, da sombra das pessoas, tal. Eu gosto daquela pessoa. Bom, mas tem hora que ela tá pisando na bola com ela. Tudo bem, eu tenho alguma coisa com isso? Ela pediu minha opinião, ela pediu pra ajudar, né? Então a gente fica na da gente, certo? Mas em determinado momento que a gente fica, né? A gente se preocupa e a gente acaba chegando naquela pessoa e falando algumas, entre aspas, umas verdades, no bom sentido. Por quê? Porque a gente quer bem. A mesma coisa acontece com a gente. A gente precisa entender, então vamos voltar pra gente. Que quando alguém, presta atenção, chega pra gente e diz alguma coisa, pensa, gente, pensa. Por que aquela pessoa está dizendo, apesar de tudo, ela está falando uma verdade, mas eu não posso, porque o ego vai ficar ali, né, atormentando a gente. Então a gente tem que prestar atenção. Qual o sentimento que aquela pessoa? É um sentimento de competição, de ego, para me humilhar, para me machucar, para me ofender? Ou aquela pessoa gosta realmente de mim, me admira e ela está fazendo aquilo pro meu bem? Por que nós precisamos aprender isso primeiro com a gente? Porque quando alguém falar alguma coisa, eu vou saber. Ai, gente, a gente sabe. Aquela pessoa me quer bem, ela tá me dando uma, desculpa a expressão da palavra, ela tá me dando uma comida, porque eu mereço, então eu vou analisar aquela situação. Eu vou procurar, porque quando você precisar passar isso pro outro, que você for dizer que você gosta da pessoa, que não é questão de ego, que você gosta da pessoa, você não vai se sentir mal. Você plantou uma sementinha, a gente tem que pensar, porque o outro tá plantando uma sementinha na gente. Vamos analisar, vamos ver por que não tá dando certo, porque eu tô atraindo isso, enfim. Agora, quando a pessoa não gosta da gente, a gente sabe.
que a pessoa tá usando o ego, que não tem nada a ver com aquilo que ela fala. Primeiro, eu vou dizer, é realmente isso? Não, não é, né? O que a pessoa tá falando, porque ela tá falando no sentido, porque ela vai falar palavras, vai falar coisas no sentido de me agredir. E eu vou saber. Aí, Fê, sinto muito, mas eu vou me defender. E não queira saber da minha defesa, não, porque é pecado. Eu vou falar. A gente tem o direito de falar, de colocar a pessoa quando ela invade, vamos supor assim, vamos dizer, um quadrado da gente, que é uma coisa injusta. Nós não devemos brigar com o outro, ofender o outro, na maneira de agredir, abaixar o nível do outro. Não. Às vezes o silêncio, sim, caso a caso de um caso. Às vezes o silêncio é a melhor coisa, você vai devolver para a pessoa e vai ficar nem aí, e nós vamos ficar mal, tudo bem. Mas, de repente, é preciso. Desculpa, gente. Quando a pessoa tenta invadir um quadrado seu, quando uma pessoa tenta desequilibrar você por maldade, por inveja, por ego, você já tá sabendo como você conhece ego. Quando você se dá com o ego, você tá sabendo. Então, aí de repente, há uma necessidade de uma defesa. Mas você vai se defendendo simplesmente. Olha, fulano, se quer assim, sabe? Olhando bem nos olhos, assim. Acabou. Quando for a hora do silêncio, tudo bem. Você vai saber. A gente sabe, gente, a gente sabe. A hora de dizer é a hora de dizer. Porque não funciona, porque senão a gente vai ficar nesse sim, nesse não, nesse sim, nesse não. Sabe o que acontece? A gente gera pessoas folgadas. A gente gera pessoa, e a pessoa folgada é aquela pessoa que não vai pra frente. Vocês perceberam que a pessoa folgada, ela não vai pra frente. Ela está estagnada, porque ela recebe tudo sim, tudo sim, tudo sim. Então, fica difícil. E nós, principalmente nas aulas de reforma, é dito, nós precisamos cuidar de nós. Saber também quando nós vamos dizer sim pra gente. Quando a gente vai dizer não, tá? Tem muitas vezes o sim pra gente é prejudicial. Muitas vezes o não pra gente é bom. E aí? É relativo. Por quê? Porque quando tem uma situação que a gente precisa falar um sim pra gente, a gente precisa pesar. Claro que sempre tem os pós, os contras, o negativo. Então você vai escolher dizer um sim ou não, na medida que a balança pesa mais pro lado sim e pro lado não. A gente precisa pesar isso. Eu vou fazer uma coisa, porque aí, quando você começa assim, que você vê, a gente sente, poxa, eu tô no ego. Se eu agir dessa forma, então eu vou falar não pra mim. Se eu agir dessa forma, eu sei que eu vou gerar o quê? Energias negativas, bloqueios, eu vou ficar em desequilíbrio. Certo? Agora, quando eu falar um sim é sim. Eu vou ficar bem, eu vou ficar em paz, no sentido daquilo que tem dentro de mim para com o outro um respeito. Dentro de mim para comigo mesmo um respeito. Porque quando a gente começar a se respeitar, a gente, qualquer coisa que você disser pro outro, que você falar, ou você der uma opinião, você está respeitando. Mas é simplesmente. Às vezes o outro, como acontece com a gente, às vezes o outro vai ficar meio chocado na hora, mas depois ele vai entender. Já aconteceu muito comigo, assim, em relação às outras pessoas. Quando eu queria magoar, eu queria mesmo magoar, porque a pessoa merecia. Você vem me encher o saco, então vai ouvir. Certo? Mas quando não era assim, quando era uma coisa de dizer alguma coisa, mas eu não estava com intenção, eu não estava com energia ruim, a pessoa não vai receber energia ruim. Quando eu falo aquilo que é o melhor para ela. Por isso que precisamos nos conhecer, principalmente, para poder fazer esse trabalho com os outros, né? Com as pessoas queridas, pessoas não queridas. Cada um tem uma forma de lidar com isso. Por exemplo, o que eu quero dizer? Eu sempre fui, isso é uma coisa minha, tá? Eu sempre fui uma pessoa assim, prefira que eu brigue com você. Prefira.
que a gente fala, que eu brigo, porque enquanto eu tô brigando com você, enquanto eu tô falando pra você, enquanto eu tô te dando atenção, lógico que eu vou te dar coisas boas também, né, gente, né? Que a gente só dá coisa ruim pras pessoas. Mas que eu tiver assim, eu tô ligada em você. Eu gosto de você, eu tenho liberdade, eu tenho afinidade, eu passo isso para as outras pessoas também. Eu dou abertura para o outro falar para mim, me dar conselho, me criticar, porque quando o outro vem e gosta de mim, é uma crítica construtiva, eu vou prestar atenção, eu não vou ficar magoada, eu não vou ficar ferida, tá? Agora, quando eu não gosto da pessoa, ela vai saber porque eu não tô nem aí. Eu não tenho vontade. Primeiro, eu não gosto. Primeiro, eu já sei que ela não vai adiantar nada eu falar, não vai adiantar nada eu buscar, eu brigar, não vai adiantar nada porque vai ter coisa de energia ruim, eu vou usar meu ego. Eu não dou atenção. E a pior coisa para um ser humano, tanto para mim, eu acho quanto para vocês, como para todos nós, é a indiferença. Eu simplesmente adoro indiferença, tá? Então, eu falo de mim por isso. Porque enquanto eu estou ali com você, numa boa, numa ruim, numa boa, numa ruim, tudo bem. Agora, se eu estiver numa ruim, vai ficar só numa ruim. Quando eu não gosto, vai ficar só numa ruim. Que bom. Eu não tenho a necessidade, eu não deixo o meu ego ter a necessidade de ter um conflito, de brigar com uma pessoa que eu não gosto. Eu não faço questão. É isso que nós precisamos aprender. A gente não fazer questão de brigar ou de batalhar ou de uma competição com uma pessoa que não tá nem aí. Eu só vou ficar o quê? No equilíbrio com as pessoas que eu estou aí. Se eu precisar chamar atenção, se eu precisar falar alguma coisa, eu vou falar. Pode ser até que aquele momento, claro, como acontece com a gente, naquele momento a pessoa vai ficar meio chateada, vai ficar, mas poxa, eu vou pensar, porque eu sei que aquela pessoa gosta de mim. Eu sei. Então, se ela falou alguma coisa assim, não, ela fica meio assim, mas eu vou pensar, poxa, ela tá falando meu bem, eu tô agindo de uma forma, porque, gente, a gente já tá cansado de saber que o universo, ele vai trabalhar com a gente, ele vai dar as coisas pra gente quando nós estivermos abertos para isso. Então, muito de nossas atitudes pode bloquear uma prosperidade, porque, gente, prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é o bem-estar que a gente tem, é aquela paz, mesmo com problemas. Gente, me desculpa, mas mesmo com problema, se você está bem com você vai resolvendo os seus problemas, você vai estar em paz. Porque a gente sabe que a vida não é... A gente sabe. Mas a gente tem que estar bem, tem que estar em paz para resolver, para a prosperidade vir. Ficar sempre no simplesmente. Eu gosto, é ser verdadeiro, porque às vezes a gente tem uma mania de pensar assim, nossa, você não gosta de fulano? Eu não gosto. Mas eu não fico metendo pau na pessoa. Se a pessoa, alguém perguntou, por que você não gosta da pessoa? Porque ela tem essa atitude, e eu não gosto porque se ela tiver essa atitude comigo, não vai ser legal. Não é que eu estou criticando a pessoa, não vai ser legal, porque eu... Né? Se essa energia dela, essa coisa que ela ruim que ela faz vir comigo, não vai ser legal. Então, o que eu faço? Eu fico no equilíbrio e evito. Simplesmente. Porque eu não vou ficar procurando coisas com as pessoas para ter briga de egos, né? Para ter competição. Não, eu não vou ter competição. Eu não quero competir com ninguém. Eu quero simplesmente estar bem. Então precisamos entender, gente, porque às vezes nas aulas de reforma, nas aulas do pai Mike e da mãe Carol, tudo, aí você vê que a gente puxa muito, né? A gente tem as intuições que vocês sabem, a gente puxa muito o seu eu, mas não é o seu eu de ego, de egoísmo, o seu eu, porque quando a gente se compreende, nós vamos compreender o outro. E nem falo. A pessoa que é muito sofrida, ela gosta de fazer uma pessoa sofrida que não tem, aquela pessoa que é sofrida é uma pessoa boa, ela não tá fazendo mal para ninguém, ela tá sofrendo, ela tá buscando ajuda, ela é diferente, gente, nós temos discernimento para enxergar isso. Agora tem pessoas que é amarga,
Tem pessoas que é dona do... Sabe aquela pessoa que tem um bingo do mundo? Ai, eu sou dona do bingo. Ai, todo mundo me ofende, todo mundo me magoa, todo mundo é falso, gente. Como as pessoas falam, ai, todo mundo é falso. Só que aquela pessoa é falsa com todo mundo. Sabe? Ela é tudo que ela critica no outro tá nela. E aí? Então, essas pessoas, principalmente, eu me afasto. Eu respeito, eu converso, eu tenho um carinho. Não vou dizer pra você que eu tenho um carinho diferente, mas eu não tenho intimidade. É diferente, gente. Eu não tenho intimidade. Aquela coisa de energias boas, porque como eu tenho as minhas amigas, as pessoas que eu gosto, da minha família, tudo, a gente tem uma afinidade. Eu vou até um ponto que eu sei que eu possa me equilibrar, porque depende da gente, das escolhas da gente também, sabe? Eu não vou ficar mais me iludindo. Ah, eu acho que, porque você acha um saco, né? Ah, eu acho que... Não. Independente de eu gostar ou não de alguém, se aquela pessoa precisar de uma ajuda minha, de chegar até mim, porque tinha que vir. Eu vou tentar, naquilo que eu sei, que eu aprendi, a passar para a pessoa, claro. Mas aquela pessoa que eu não gosto, entre aspas, que as suas atitudes, não é que a gente gosta da pessoa, né? A atitude da pessoa, né? Assim, mas ela me dá um abraço, eu vou dar um abraço muito carinhoso, sim. É o meu equilíbrio, é minha alma, é meu superior. Eu não vou negar uma coisa. Agora, quando uma pessoa me faz um mal muito grande, e aquela pessoa tá no ego, e se acha que ela tá certa, então, meu filho, fica na sua, fica na minha, simplesmente. Independente de qualquer coisa. Porque a gente está trabalhando na reforma, que está precisando, o planeta está precisando, a gente não confundir egoísmo com o que passam pra gente. Porque eu já percebi que tem muitas pessoas que falam isso, a pessoa ergue, o ego tá ali e se acha. Tá? Então, não é o egoísmo. Não é orgulho, não é isso, gente. Nós precisamos nos conhecer, não conhecer nossa sombra, não conhecer nossa luz, não conhecer a cor, para que a nossa convivência com os outros seja legal, seja de compreensão, seja de, como é que fala, de discernimento, misericórdia, não é pena, sabe? Ter pena do outro é uma palavra pesada, né? Nenhum ser humano é digno de pena, mas é digno de misericórdia, entendeu? Então, quando uma pessoa é de um jeito, a gente já entendeu, a gente fala assim, fulano ou fulana é assim. Teve as mesmas, ou tá tendo as mesmas oportunidades que eu. Ela continua assim, ela acha que ela tá certa? Ô, gente, nós não podemos fazer nada. A não ser que, como eu disse, a não ser que aquela atitude daquela pessoa não nos afete de alguma forma, né, drástica, aí é diferente. Aí você vai, peraí, é diferente. Por isso que nós temos nossa sala de reforma, porque nós temos que aprender, primeiro, não é egoísmo, primeiro aprender a se conhecer. Porque quando nós conhecemos nossas mazelas, nossas sombras, nós reconhecemos nos outros. E qual é a capacidade da nossa convivência com o outro, tá? Então, fica muito mais fácil você lidar, porque a gente conhece, vocês conhecem também, pessoas que é de um jeito só, ela é assim, né? Como já foi falado, ela age sempre, em qualquer situação, em qualquer problema, em qualquer coisa, ela age da mesma forma. É daquele jeito que acabou. Ela pensa assim e pronto, ninguém muda. E ela, às vezes, né, a gente percebe que ela tá se ferrando, que ela tá bloqueando o universo, trazer as coisas. Ela tá por quê? Porque ela não quer aprender, ela acha que tá certa, ela tá no orgulho, no ego, na competição, né? Ela tá na competição. Então, por ela, tudo bem. E aí? Então a gente já vê, bom, aquela pessoa não quer ajuda, aquela pessoa é daquele jeito. Então como que eu vou conviver? Eu vou precisar conviver com aquela pessoa. Então como eu vou viver? Na paz. Tudo bem. Não discuto, você tá certo ou errado, você tá... Eu vou discutir com as pessoas que eu gosto. Eu vou discutir das pessoas que estão no mesmo plano que eu, na mesma energia que eu. A gente vai discutir, mas é assim, né? Mas não é boa, gente, né? Discutir, brigando. Não, acabou.
Ah, mas não é isso, mas não é aquilo. Então é gostoso. Você entendeu? A diferença. Viva as diferenças. Porque a diferença de uma opinião diferente só pode ajudar a gente. Porque pra mim isso ajudou muito. Porque eu tinha uma opinião sobre uma situação. Não que eu deixei de ter aquela opinião, mas eu agreguei mais coisa. Com a opinião dos outros, eu falei, puxa, é verdade, mas assim ficou bem melhor. A gente tem como agregar as coisas pra gente. Sabe? E uma coisa que eu falo que a gente precisa aprender muito, muito com a gente é respeito. A gente precisa aprender a se respeitar. Porque quando a gente aprende a se respeitar, primeiro a gente não se magoa fácil com o outro, a gente não se ofende e a gente acaba respeitando o outro. Porque se eu tenho um autoconhecimento que eu sou assim e o outro pensa diferente, problema. Eu não vou ficar no ego, porque o ego vai falar, ai, tá vendo que ela falou de você, você... Não, eu vou ficar na alma, eu vou ficar no equilíbrio. E pronto. Vamos lá, gente. A gente tem capacidade para isso. Ah, mas, sabe? Porque sempre a gente vai falar, ah, meu Deus, tem uma mania. A gente vai falar, ai, porque o outro, porque o marido, porque o tio, porque o vizinho fez isso. Para de reclamar. Ó, muda o olhar nas coisas. Agradece, que vai ter, gente. A gente já falou, vai ter as pedrinhas no caminho. Mas vê as coisas boas. Porque você vendo bem as coisas, aquilo que parece um pedrão desse tamanho, ele vai ficar assim. Depende do modo que a gente olha. Um problema depende muito como você olha. Nossa, aquele é dolorido, dolorido, tal, vai passar. Sabe, tudo tem uma coisa. Ficar feliz com as coisas dos outros, ficar feliz com as coisas da gente, tá? Ter respeito com a gente. E quando eu falo, olha, gente, uma coisa importante, um último recadinho pra vocês. Quando vocês tomarem uma atitude, seja qual for, não importa, gente, presta atenção, seja qual for, ou de falar, ou de dizer, ou de brigar, porque coisas boas a gente sabe que é bom, tudo bem. Tô falando de uma coisa que às vezes a gente acha que é ruim. Erga a cabeça, eu tomei essa atitude, por isso e pronto, não adianta se lamentar. Ai, porque eu saí da minha reforma. Assume. Não adianta querer voltar pro coitadinho, porque naquele momento você não foi coitadinho, você foi você. Ou você foi na competição do ego, ou você foi na alma, não interessa. Mas você fez, já tá feito, já tá no vento, quem fala, né? Você já espalhou pros ventos, acabou. Então assume aquilo, vai procurar entender aquilo, a sua atitude, fique em paz e pronto. É o que eu senti no meu momento, eu preciso me respeitar. Se eu tiver alguma consequência, eu pago o preço. A melhor coisa do mundo. Eu tenho que pagar preço. Às vezes gente, eu já paguei tanto preço na minha vida que assim, que eu não, entre aspas, que eu achava, né, não sei, que eu não merecia, então eu pago o preço. Mas eu agi da forma que eu tinha que agir. E com isso eu vou respeitar o outro, que o outro quando agir comigo, como nós já falamos na aula, se for necessário calar, eu calo. Se for necessário falar, eu falo. Mas eu assumo. Porque a gente tem que trabalhar no universo, gente, trabalhar na vida é uma coisa que funciona. Que funciona. Porque se eu precisar falar alguma coisa, se eu estiver bem, precisar falar alguma coisa para uma pessoa que tentou invadir meu quadrado, tentou ser injusto comigo, e eu precisar me defender, por que eu vou ficar com coisa? Eu vou dizer, eu vou falar aquilo que eu sei, porque eu penso simplesmente. Não vou xingar, não vou desejar mal, eu não estou desejando mal, eu simplesmente estou retornando uma situação que eu preciso me defender e ponto. Não gostei e pronto. Gente, isso é bom pra gente. E é bom pro outro aprender também, a ficar espertinho, tá? Porque às vezes faz com a gente, faz com todo mundo. E pra ele também não é bom. Quem sabe aprende. Porque pra pessoa também não é bom as atitudes dela. Que nem fala, pessoas machucadas machucam os outros, pessoas feridas machucam os outros. Quem sabe uma hora ela encontra alguém que põe ela no lugar dela, né? Porque as pessoas perguntam assim, ai, mas que mal fiz pra Deus. Não, pra Deus você não fez nada, fez pra você mesmo. Aí eu dou dado quando era mais jovem, que eu aprendi essa frase. Ai, que mal eu fiz pra Deus você não fez pra você. Né? Como se Deus fosse castigar, como se Deus fosse... Não, Deus já deixou tudo aí pra gente. As leis, as escolhas, ó, se vira, é o livre-arbítrio. Então vamos se virar com ele? Vamos? E vamos ser espertos, vamos cuidar da gente?
Porque a gente cuidando da gente, amar é o próximo como a ti mesmo. Cuidando da gente, a gente vai saber cuidar dos outros. De boa, tá? Porque tem na vida da gente, assim, aqueles empiastrinhos, né? Mas é pra gente aprender, tá? Entendeu? Amar é o próximo como a ti mesmo. E a gente aprendendo a se amar, a gente vai passar, não digo amar, gente, mas que respeitar a gente vai. E é muito bom pra gente. É muito bom pro outro. Porque nós não vamos emanar energia negativa pra ninguém. Vamos ser nós mesmos, porque todas as pessoas que eu conheço, principalmente a minha família, cabelo humano, cada um tem uma personalidade. Cada um tem um jeito de ser. E eu gosto de todos eles. Eu aprendi. Tem pessoas que eu não gostava, mas eu gosto. Admiro. Porque a pessoa se assume, então tudo bem. O que eu falo, gente, que eu aprendi aquela frase maravilhosa? O que vai mudar na minha vida se o outro é assim, se o outro é sabedoria? Vai mudar na minha vida assim, se o outro invadir meu quadrado, invadir a mim mesmo e ser injusto comigo. É diferente. Mas a atitude do outro que não me atingir, não vai mudar nada na minha vida. Apenas eu olho para a pessoa, eu ponho muita luz que Deus consiga que essa pessoa tenha um discernimento para ela mesma. Não é para ela não me atrapalhar, porque ela não tá, eu não vou deixar ela me atrapalhar. Mas que ela consiga, porque às vezes a pessoa não está indo bem na vida porque não está praticando o eu próprio dela, porque ela é uma pessoa boa. Ela tem a alma dela, tem o eu superior dela, não é verdade? Mas ela prefere da competição, do ego. Então vamos trabalhar com a nossa alma, vamos trabalhar com a competição, ego, e vamos trabalhar com o equilíbrio, que esse é o mais importante, tá bom, família? Eu vou acabar o vídeo que vai que acaba. Aqui tá bem difícil, tá? Beijo pra vocês, amo vocês. Tchau, tchau.